Oi, gente, estou reiniciando a live aqui para tentar dar continuidade. Tive um problema técnico de internet e espero aqui que a gente consiga dar prosseguimento e concluir a live da melhor forma possível. Eu estava falando com a doutora Júlia Galego sobre o artigo dela publicado ontem no site do IBDD. A gente estava tratando a respeito dos artigos, né, a incidência prática dos dispositivos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e as tendências atuais. Enfim, estou vendo aqui algumas pessoas retornando para nos assistir. Assim que a doutora Júlia ingressar novamente, vou passar a dividir a tela com ela. Questões, né, do novo normal, como já dizia a Mari Chameletti, a gente tem aí problemas de conexão, de internet. Acontece. O importante é a gente conseguir... Ah, ela tá aqui. Júlia Galego. A Teubinha entrou novamente, obrigada. Realmente acho que a gente tá com... Eu tô com problema de internet, pelo visto. Ela tá aqui. Eu já coloquei para dividir a tela com ela. Pois é, eu já coloquei aqui, mas, enfim, não tá fluindo. Júlia, apareceu aqui, Júlia Galego não está conseguindo participar. Pois é, só uma Júlia agora, deu bem. Poxa, essas questões de internet são complicadas, né, pra gente. Tentar novamente. Mandei novamente o pedido. Tô aqui aguardando Júlia Galego, conectando. Ai, consegui. Atenção em forma de... Duas Juas novamente. Enfim, vamos tentar aqui dar prosseguimento. Eu espero que a minha internet não nos deixe na mão, colabore. E peço desculpas aí pela falha, ainda que não proposital, evidentemente. Ju, você estava falando... Acontece. Como diz a Mari, é o nosso novo normal, né? Você estava falando sobre a menor incidência do 213 e de todos os outros, todas as outras tipificações, em razão até do volume de partidas e tudo mais, né? Aí eu te pergunto, em paralelo, algum artigo você vê assim mais recorrente, você vê com impacto aí causado pela pandemia ou não, mas nesse cenário que vem um pouco com uma incidência um pouco maior, como é que você vê essa situação para a gente? Olha, Ju, em números absolutos, nenhum aumentou, até pelos pontos que nós já citamos, né? Menos jogos, menos infrações. Mas, por exemplo, o artigo 191, que é o descumprimento, que também citamos em momento anterior na live, ele aumentou um pouquinho a incidência, mas graças a Deus aqui conosco, muito pouco, porque os clubes têm seguido sim os protocolos de segurança e que foram determinados por médicos, governo do estado e todas essas instituições, mas 191 eu vejo que ele foi usado e sei, né, foi usado em muitos TJDs, talvez até no próprio STJD, como diz Sim. mesmo o Dr. Ronaldo Piacente, procurador-geral, que esse é o artigo usado para os casos de descumprimento do protocolo do Covid.
mas em números absolutos todos caíram. No artigo, eu também pontuei um pouco sobre artigos que estão aumentando a sua incidência, mas não por razões relacionadas ao Covid. Estão aumentando a sua incidência em razões de mudanças sociais, ou modernização, e mais pesquisas na área, né, como empresas especializadas e tal. Nesse sentido, um ponto que eu acho interessante, e a gente já até conversou sobre isso, um dos artigos que ao longo dos anos, eu vou até dizer 2 anos, né, só, não vou nem aumentar muito esse prazo. Um dos artigos é o 243G, né, que é o artigo que trata sobre discriminação sexual, racial, idade, e dentre outras. Esse é um artigo que eu vejo que ao longo dos anos, você pode até confirmar isso, né, pelo STJD também. Depois daquela resolução do STJD, eu não me lembro o número dela agora de cabeça para falar, não vou nem tentar chutar o número errado. Eu acho que não é nem resolução, acho que é recomendação, né? Isso, recomendação. Isso, uma recomendação. Depois que o STJD tomou a frente e não impôs, mas recomendou que os tribunais olhassem com mais zelo para esse tipo de prática, essa incidência aumentou. Principalmente os casos relacionados à homofobia. Como a gente sabe, infelizmente, é uma tradição no esporte, principalmente no futebol, cantos de torcida, gritos para goleiros, todos sabem, todo mundo pensou aí em várias músicas nesse momento. E esse é um artigo que vem crescendo, mas eu quero pontuar aqui, assim como eu disse no artigo também, eu entendo que é até bom que ele esteja crescendo, porque essas práticas são comuns desde que o mundo é mundo, e antes nada era feito, mesmo já sendo um absurdo há muitos, muitos anos. Então, eu considero que isso é um avanço. Por mais que seja horrível quando você vê essa incidência, os casos de racismo, homofobia, os casos diretos, não que um seja mais grave que o outro, menos grave que o outro, mas casos diretos onde uma pessoa é ofendida com base nessas situações, eu entendo que é bom que isso esteja acontecendo, porque a gente sabe que a situação existe, ela não parou de existir nem ontem e nem vai parar de existir amanhã. Então, a ideia de reprimir, educar, eu acho super válida. Esse é um dos artigos que vem crescendo, claro que ele não tem nem 1% do tamanho do que tem o 206, o 213, o 191, dentre outros. E os artigos de atleta, que eu até citei brevemente no artigo também. Mas ele vem crescendo. Eu confesso que essa sua interpretação a respeito dessa temática, né, como a sua perspectiva de avanço, né, e que eu até então não tinha, até parei para refletir diante da leitura do seu artigo, realmente. Eu passei a entender, apesar de ter algumas ressalvas, mas assim, sobre esse avanço, digamos assim, né, na literalidade da palavra, mas eu entendo a sua linha de argumentação, sabe? E coincidentemente, né, Ju, a gente hoje à tarde teve uma situação, assim, que a gente ainda não sabe maiores detalhes a respeito, acho que nem a UEFA se manifestou ainda, mas a gente teve uma situação de um jogo que foi suspenso por uma atitude do quarto árbitro, salvo engano. Enfim, então, de preconceito racial, né? Então, uma situação ainda lamentavelmente, como você falou, ainda é uma realidade no mundo, né? E que bom, então, que... Eu considero que existe sim um avanço e que esse foi um grande passo, as denúncias desse tipo de caso. É claro que eu não considero esse avanço um enorme passo a um futuro perfeito e sem preconceitos, porque seria até inocência da minha parte achar que o mundo se mudaria em tão pouco tempo, principalmente um mundo que tem um ambiente machista conhecido. Mas eu considero, sim, um avanço, um pequeno avanço, mas é um avanço. Sobre o caso que aconteceu hoje à tarde, né? Se a gente não acreditar, a gente que está aqui, quem vai? Exatamente. Se a gente exatamente.
Eu acredito e tento buscar isso o máximo possível. E sobre o caso que aconteceu hoje à tarde, eu sei que foi no jogo do PSG, né? Porque a gente também está aqui no Brasil, como o Neymar está no meio, rapidinho a gente fica sabendo. Mas eu confesso, estava no trabalho mais cedo, não pude acompanhar. Claro, dei uma olhadinha no link aqui, que você me passou, até o Dr. Gustavo Delbin, mas não estou 100% inteirada desse assunto para falar do caso concreto. Então, seria até meio irresponsabilidade nossa Não, falar acho que ninguém sobre está, o Ju. caso. Acho que foi uma coisa extremamente Sim, recente. Mas coincidência ou é, não, né? A gente tinha essa live mas para tratar se a dos temas gente, para se a resolver. gente tomar como base que se aconteceu e foi o quarto árbitro que praticou o ato, por exemplo, se fosse aqui no Brasil e num jogo do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista ou Carioca, nós poderíamos, por exemplo, enquadrar o árbitro no 243G, por praticar, sim, uma conduta desrespeitosa e preconceituosa, independente da razão. Lá foi racismo, mas aqui a gente poderia enquadrá-lo por uma pena bem pesada, visando esse avanço. O que eu vejo de avanço é nesse sentido, se aconteceu a situação, quem praticou for punido, punido com veemência. Isso vai fazer com que outras pessoas que às vezes pensam igual ele, infelizmente, não tenham pelo menos a coragem de externar. Uhum. Então, eu acho que é um benefício. Eu acho que essa punição com veemência é que eu ainda não. Acho que não está numa altura, num patamar, melhor dizendo, que me traga essa expectativa, essa sensação efetiva de avanço. Mas foi o que você falou, se a gente não Sim, acreditar. eu concordo que os auditores poderiam ser um pouco mais generosos na aplicação desse tipo de multa, Acho que tem um levando em pouco da minha consideração veia o de tamanho da procuradora. gravidade dessas situações. É. Hã? Acho que tem um pouco também da minha veia de procuradora, né? Nesse ponto de querer Sim, sim. multas A escola de, a escola que nos viemos. é, de um poder de transformação maior, né? Mas, enfim. E, Ju, apesar da gente ter interrompido a live e compromissos, que a gente vá até 19h50 no máximo. Então, eu vou abrir aqui um espaço para a gente fazer. Travou de novo. Então, eu estava te escutando agora. Confesso que não está nítido, mas te escuto. Eu acho que nem a internet quer que a gente continue, né? Então, acho que o momento é esse. Deu Vamos já. fazer as considerações finais, agradecer. Hoje, realmente, o dia em termos de tecnologia não está colaborando conosco, então é isso. Vou abrir para você fazer as suas considerações finais, Ju. Então, Ju, eu agradeço, né, o espaço, e como eu disse no começo, trabalho de todos vocês que cuidam da coluna e que eu tenho certeza que traz um benefício enorme para os estudantes, porque eu lembro quando a gente era menor, tipo, época de faculdade, e queria aprender direito esportivo, era impossível. Se não fosse a ajuda, por exemplo, do Dr. Gustavo Souza, que entrou aqui, eu nunca ia ter pegado um livro de direito esportivo no terceiro ano da faculdade. Mas isso porque ele foi gentil e quis ajudar uma estudante. Então, eu acho que essas lives, esse tipo de conteúdo, ajuda muito o pessoal que não tem tanto acesso a conhecer e até para saber se eles querem ou não, né? Mas, e sobre o artigo, a minha ideia nele foi exatamente falar um pouquinho mais sobre a prática, um pouco diferente do que normalmente nós e outros autores da justiça desportiva costumam falar, porque geralmente a gente vai mais para a teoria, para um outro lado. Dessa vez eu optei por falar um pouquinho da prática, por achar que é difícil encontrar esse tipo de conteúdo e dar essa visão para alguém que não tenha contato com os tribunais ou com o superior tribunal. Mas também, para somar isso, eu sei que vários outros, como o Dr. Caio Medawar, o Dr. Delbin, escrevem na coluna do BDD, tem também, acho que o Dr. Milton Jordão, sobre os efeitos, né, da pandemia na justiça desportiva. Eu acho que esse meu micro, né, 5 páginas, só vem para somar
com os demais artigos de justiça desportiva, para que as pessoas possam fazer uma leitura conjunta de todos e aí sim ter um panorama um pouquinho dividido entre teoria e prática. Foi essa a minha ideia e espero que tenha ajudado aí o pessoal, tomara que tenham gostado. Miga? Ju? Ju? Agora. Ai, meu Deus. Gente, eu vou. Será que você me ouviu? Eu tô te ouvindo o tempo todo. Ah, é? Ai, fiquei com medo de eu ter feito todo um discurso à toa. Não, não, eu escutei e pelo que eu tô entendendo, a minha internet está ruim. Eu não sei o porquê, nem não sei o que que eu poderia fazer diferente, porque eu já tentei, Ah, mas reiniciei Ju, às vezes aqui. não depende da gente. Hoje, É, por exemplo, aqui em São Paulo, caiu uma tempestade horrorosa no meio da tarde, a internet oscilou, até a luz piscou, então acontece. né? Enfim, eu vou tentar ser sucinta então novamente. Eu te ouvi, o próprio Dr. Gustavo Delbin está falando aqui que ouviu. Eu vou agradecer, vou falar que a sua contribuição, para mim, foi uma troca que eu pude trocar experiências e foi o que você falou, coisas às vezes que não tem nenhuma doutrina, né, que são mais da prática. Agregou bastante para mim a nossa conversa. E então eu tenho certeza que para muitas outras pessoas também foi extremamente proveitosa, rica essa live. E vou te agradecer, tá bom? Em nome do E VDD, dar boa noite a todos e torcer para minha internet, para vocês estarem me ouvindo bem. boa noite. E Ju, só para falar um detalhezinho, que eu esqueci de falar nas minhas considerações finais, eu falei sobre os estudantes e como isso ajuda, então eu me boto sempre à disposição aí, principalmente dos estudantes, do pessoal que ainda não tem tanto contato com a área, se quiser, se quiser saber um pouquinho mais sobre justiça desportiva, sobre a prática, pode me chamar que eu ajudo. Eu vou usar aqui e falar um pouco mais então. Uma das questões que a pandemia vem trazendo para a gente também como benefício, principalmente para os estudantes, é esse acesso aos julgamentos, né, Ju? Que até onde eu Sim, sei, o sim. TJDSP está com a transmissão online, o STJD do futebol também está através do site dele, então isso está Coisa que era propiciando. impensável há um semestre atrás. No começo do ano, ninguém pensou que isso ia acontecer nesta velocidade. Já era um Exatamente, plano, né, essa modernização, mas não assim, né? Eu acho que exatamente, isso é está bem legal para o propiciando. pessoal que quer ter uma ideia, quer entender, e que seja também para os torcedores que gostam de acompanhar, porque às vezes você não quer trabalhar com isso, mas você gosta de futebol, né? Então, é legal saber, um advogado de uma outra área que nem quer mudar de área, poxa, ele vê como faz, o que que é. Acho bem interessante. E até para nós também, porque isso traz oportunidade de nós, que já somos inseridas em determinados tribunais, então a gente já tem até pensamentos viciados pela prática do dia a dia, a oportunidade de assistir um outro tribunal, de uma outra localidade, com teorias novas, teses novas, advogados diferentes, e sempre acrescenta, né? Com É certeza. gostoso, a gente adora os nossos advogados cativos da Justiça Desportiva, que são cativos em quase todos os tribunais, mas é legal também quando a gente escuta uma advogada que nunca participou, que vem de uma outra área e ela faz, uma baita de uma tese legal para a gente usar. É Então, verdade. essa modernidade está sendo positiva, eu acho que para todo mundo, não só para os estudantes. É claro, eu foquei nele só para dizer que estou à disposição, mas eu acho que a gente aprende bastante com isso. Tá tornando esse acesso aos julgamentos mais democrático, né? A gente tenta ver Sim. meio poliana, a gente tenta ver tudo de bom que a gente pode extrair de um momento tão conturbado. Enfim, então eu vou agradecer a você mais uma vez, que além de amiga, uma profissional ímpar, que, enfim, eu admiro muito, Ah, e Ju, agradeço por ter tido a oportunidade de estar aqui com você. Fala. desculpa te interromper, eu vi um comentário aqui, TJD Amazonas é referência. Eu confesso que não tive a oportunidade de assistir muitos julgamentos, mas
O TJD Amazonas faz um trabalho super legal, que eles desenvolveram livros de jurisprudência e um outro, desculpe se eu falar o nome do livro errado, mas é como se fosse um guia, é tipo um manual para o pessoal que vai atuar no tribunal ou na Justiça Desportiva. E é super legal, é manual mesmo. O professor Anderson Freitas está me dizendo. Eu tive acesso a esses manuais, ao livro deles, é super interessante. É muito interessante, muito legal. Ju? Sim, é bem legal. À noite vou finalizar mesmo, porque essa questão da internet está me deixando. Se é para todo mundo. Ju, eu não sei se as pessoas estão te ouvindo, eu não tô. Tchau, gente, até mais. Tchau, beijo, tchau.